você pode, é possível, você consegue conquistar. Tem que ter sempre aí as orientações, buscar os caminhos corretos. E a gente quer te ajudar. Por isso, nós recebemos hoje aqui no nosso cantinho de bate-papo, bem pertinho de mim, a Sueli Repulho, psicóloga. Sueli, muito obrigada pela presença nessa tarde. Obrigada pela oportunidade. No centro aqui do nosso sofá também, ele que já participou outras vezes do Mulher.com, educador financeiro, Adilson Bassan. Mais uma vez, obrigada pela gentileza da presença, Adilson. Eu que agradeço. E na nossa outra ponta, a Laura Ribeiro Barbosa. A Laura, eu gostaria de apresentá-la como uma mulher empreendedora, né, Laura? E já agora, nesse comecinho de bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para aquelas pessoas que estão nos acompanhando. Você é formada, né, em advocacia, Isso. Você é advogada formada. Sou advogada. Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite. A gente é que agradece. Eu sou advogada, sempre advoguei. E quando eu fiquei grávida, eu comecei a me envolver bastante no universo materno, né? Eu não tinha crianças na minha família, então eu comecei a pesquisar muito na internet, pesquisar blogs. A gravidez foi passando, eu não pensava naquele momento em abrir um negócio, né? Eu pensava em voltar para a advocacia. Bom, enfim, quando passou minha licença maternidade, eu voltei a trabalhar como advogada, só que aí as coisas foram mudando, né? A cabeça vai mudando, a gente muda muito depois que a gente tem filho, e aí começou a surgir a ideia de abrir um negócio relacionado a esse universo. Então eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a ter mais envolvimento, né, com pessoas, com outras mães, e foi aí que surgiu a ideia de abrir um site de roupas e calçados infantis. E hoje você tem a renda da família por meio desse site, com essas vendas? Não, ainda não, né? Por isso que eu falo que esse projeto, né, de você mudar de profissão tem que ser um projeto familiar, né? Todos precisam estar envolvidos nesse projeto, porque não é fácil, né? Não no começo é complicado, você precisa... Quando eu trabalhava como advogada, eu tinha uma estabilidade financeira, e quando você abre um negócio, você não tem essa estabilidade, né? Você não tem um salário. Então, você precisa que todos se envolvam nesse projeto, né? Você se arrepende em algum momento de ter feito essa troca? Não, nunca me arrependi, porque quando a gente começa a fazer uma coisa que a gente gosta, quando a gente tem oportunidade, no meu caso era a questão de ter oportunidade de ficar mais com minha filha, de conseguir participar da educação dela, né? E então eu não me arrependo, porque hoje eu consigo fazer isso, eu consigo administrar o meu tempo, consigo ter mais liberdade. Não que eu trabalhe menos, pelo contrário, eu acho que eu até trabalho mais do que eu trabalhava naquela época, mas eu trabalho com muito mais prazer, né? Sueli, a gente percebeu algo no depoimento da Laura, essa questão, né, de querer ficar mais com os filhos. E é o desejo da maioria das mães que estão nos acompanhando agora. Você tem contato, né, com a sua experiência, né, de clínica, de consultório, essa necessidade das mães, às vezes até de deixar uma profissão, ou de trocar uma atividade profissional para ficar mais tempo com o filho? Acontece bastante, né? O que varia são os motivos que levam a isso. Então tem a mãe ou a mulher que trabalha e não está feliz com o trabalho. Porque na nossa educação, os pais querendo o nosso sucesso, querendo a nossa felicidade, incentivam muito a gente buscar carreiras de status. Né? E status não é felicidade. E aí já começa uma coisa distorcida. A mulher começa a ir atrás de uma carreira, de uma coisa que vai dar o status, que vai dar dinheiro, mas que ela não gosta tanto de fazer. E aí começa a gerar a questão da infelicidade, porque ela não está contente. Quando essa mulher engravida, vem os filhos e tomam um papel de importância bastante grande, e aí essa mulher começa a se questionar. E aí ela se coloca numa escolha, né? Eu quero ser mãe, eu quero estar com meu filho, eu quero ser legal, mas eu quero dinheiro para dar as coisas para o meu filho. E aí eu tenho que abrir mão disso. Então começam a gerar possibilidades, caminhos, e ela se vê obrigada, e o que é pior, que enquanto mãe, ela se vê obrigada a fazer a escolha certa. E aí começa uma cobrança muito grande, eu não posso errar. Não existe isso, né? Faz parte do ser humano, a gente acerta e a gente erra.
E aí ela precisa começar a olhar para que caminho que ela vai ver e ver o que é importante para ela. Nesse momento, eu acho que assim, a coisa mais importante, ela tem que buscar a felicidade dela. Não o status, não o dinheiro e não a obrigação de ficar com os filhos. Porque senão ela acaba jogando uma responsabilidade para essa criança de tipo, eu abandonei a minha carreira ou eu tive que me matar de trabalhar para dar as coisas para esse filho. Então, começa a gerar uma infelicidade inconsciente na criança, tal, mas a coisa vai crescendo. Então, é muito importante o que é felicidade para ela. Quando ela está feliz com ela, o primeiro e mais importante aprendizado é que ela vai ensinar essa criança a ser feliz consigo mesmo, a buscar as coisas que ela gosta. Uma pessoa quando vai atrás, corre atrás das coisas que gosta, se realiza, acontece falta de emprego, acontece dificuldades, mas ela levanta muito fácil, porque ela se gosta. Então ela vai, se recompõe e começa a fazer e descobre esse prazer. Quando uma pessoa tem uma autoestima muito baixa, se vê obrigada a seguir padrões, ela pode ganhar muito dinheiro, ela pode ter uma posição de status muito boa e ela não é feliz. E vai estar infeliz. Laura Ribeiro Barbosa, empreendedora, continua participando com a gente no próximo bloco. A Sueli Repúlio, psicóloga, também vai dar orientações pertinentes para você que está em casa. E o Adilson Bassan, no comecinho já do próximo bloco, vai dar dicas para a gente não errar, porque quando a gente fala também em renda, né, Adilson, a gente tem que ter cuidado, tem que ter bom senso. E aí ele vai dar algumas orientações também bastante práticas, fáceis da gente entender e você colocar em prática no seu dia a dia, para ter aí uma situação financeira que você consiga, né, não ficar aí com dor de cabeça, preocupada, tá, conta tudo no vermelho, a situação financeira no banco está no vermelho. Então a gente vai orientar você a ficar no verde, mas também realizar os seus sonhos, os seus desejos. O intervalo é rápido, a gente volta já já. De volta ao programa Mulher.com, a gente agradece sempre aí o seu carinho, a sua participação, muitos elogios e mensagens chegando. Gratidão sempre. Que bom que vocês gostam da nossa programação, prestigiam e aprendem também. Essa é a nossa proposta, né? A gente oferece aqui o alimento espiritual, a dica do quadro Bom Sabor Deliciosa para você variar seu cardápio, informações para a gente aprender a cuidar da saúde e aí, de fato, cuidar do corpo, que é aí todo, né, esse trabalho do pé à cabeça. Então, cada dia é um tema diferente que a gente aborda, esclarece as curiosidades e você pode participar sugerindo quais os temas que você quer que a gente aborde. Viu? É importante receber esse retorno. Hoje, nós recebemos 3 convidados especiais, a Laura Ribeiro Barbosa, empreendedora, a Sueli Repúlio, psicóloga, e o Adilson Bassan, educador financeiro. Adilson, agora eu começo com você. Muitas pessoas já querem aproveitar esse ano novo que está batendo na nossa porta para realizar aquele sonho de ter seu próprio negócio, se tornar uma mulher, né, uma pessoa empreendedora, ter sucesso profissional e aí automaticamente o sucesso financeiro. Como buscar isso, Adilson, de uma maneira consciente, responsável? Ok, primeiro ponto é você analisar. Eu estou trabalhando, eu sou empregado em uma empresa e quero partir para a área de empreendedor, quero abrir meu próprio negócio. Primeiramente, eu tenho que analisar esse mercado. Eu tenho o dom para ser um empreendedor. Esse é o primeiro ponto a se pensar, né? E esse mercado que eu estou realmente querendo atingir, eu vou conseguir atingir um grande público? Bom, eu analisei, tenho mercado, tenho público. Tenho que analisar também se eu tenho recurso financeiro para isso, porque tudo isso demanda investimento. E muitas são as vezes, eu tenho que ter a consciência, porque dependendo do tipo de negócio, eu levo até 2 anos para ter um retorno do meu investimento. Então, eu tenho que ter reservas, por exemplo, né, além do investimento, o chamado capital de giro. É aquele dinheiro que eu tenho que movimentar todo o período, pagando as contas, suprindo todas as necessidades, para que o negócio ele se dê bem. Para isso, então, é importante fazer um chamado plano de negócios. O que é o plano de negócios? Né? Pegar um papel, né, não precisa de uma planilha, um papel, e anotar qual é o meu público, qual é a minha expectativa, qual é o meu fundo de reserva, quanto que eu tenho de reserva para poder interagir nesse negócio. Né? A princípio a gente pensa, puxa, mas é tão difícil isso. Não, não é difícil. E nós temos também recursos, por exemplo, do próprio Sebrae. O Sebrae, né, ele tem cursos fantásticos, né? Eu conheço inclusive a estrutura, e são gratuitos, que te dão todo o apoio nesse sentido. Outra coisa também, se eu vou produzir, no caso do artesanato, que é algo interessante de comentar, vou estar produzindo, qual é o custo de cada matéria-prima que eu vou comprar? Preciso saber isso para quê? Para formar o preço de venda, por exemplo. Isso é importantíssimo. E tenho que pensar também na seguinte situação. Quanto que eu quero de salário para mim
E quanto, então, é o meu esforço? Qual é o preço, né, do meu esforço para dentro do meu negócio, para dentro do meu produto, para formar o preço de venda? Então, tem vários aspectos importantíssimos para a gente poder desenvolver. Não podemos deixar também de lado, por exemplo, se nós queremos atingir um grande mercado, buscar legalidade. O que é legalidade? Ter uma nota fiscal, por exemplo, para fornecer o artesanato, fornecer para as lojas. As lojas necessitam uma nota fiscal de entrada, por exemplo. Para isso, hoje nós temos o favorecimento do empreendedor individual, que está no site do Portal do Empreendedor, por exemplo, que o governo favorece. E lá tem várias classes de ramificações de atividades para você se tornar um empreendedor individual também, ter sua nota fiscal, seu CNPJ, poder solidificar isso no mercado. Você comentou de cursos, né? É Sim. importante nós incentivarmos as pessoas a buscar sempre o melhor, né? E aí a se profissionalizar, porque o trabalho o trabalho artesanal, por exemplo, não é um trabalho amador, gente. É um trabalho que tem o seu valor e você tem que fazer tudo certo. A Laura estava comentando, a Laura que era advogada, exerceu por muito tempo essa atividade, mas em um momento da vida aquilo não te fazia mais feliz e aí ela queria ficar mais com a filha, abriu um site, hoje vende roupas, né, para as crianças, roupa infantil, tá bem, tá feliz, tá realizada. No começo você buscou um pouco de orientação, Laura? Como nós estávamos até conversando, né? É assim, eu acho que é importante você ter a paixão, né? Quando você fazer uma coisa que você gosta. Então, se você quer empreender, você quer comercializar alguma coisa, ou você tem um dom, você faz artesanato, você faz alguma coisa, é importante você ter a paixão. Mas é muito importante você buscar a profissionalização, né? Eu, no começo, agi só com a paixão, né? Então, foi um pouco mais difícil. Depois, quando eu comecei a buscar cursos no Sebrae, como a Dilson estava falando, eu fiz os cursos do Sebrae, são ótimos, são de graça, são cursos curtos, então você faz alguns cursos específicos, eu vou fazer um curso disso, tem duração de 2, 3 horas. Além disso, no Sebrae também você pode marcar uma consultoria individual. Você vai lá, faz o seu plano de negócio, ou então você já está com o seu negócio, você começou o seu negócio, mas não tá legal, não tá do jeito que eu queria, tal. Então você vai lá, olha, eu tô fazendo assim, 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 assado, o que eu posso fazer de diferente? Então eu acho muito bacana, antes de você começar, você ir atrás de pesquisar, de estudar, porque você tem como eu disse, você tem a paixão, né? Mas você precisa também saber lidar com o negócio. Para fazer o certo. Para fazer o certo, e aí exatamente. ter o retorno, porque daí o retorno vai ser garantido. Sueli, eu queria pedir agora uma mensagem sua também, algumas palavras para aquelas pessoas que estão nos assistindo e às vezes têm dificuldade, né, de lidar, de repente tem um problema familiar, tem aquele sonho profissional, está infeliz no trabalho, ou está feliz no trabalho e está infeliz em casa, e aí como a gente conseguir equilibrar tudo isso? Então, até pegando o gancho do que a Laura falou, né? Precisa ter a paixão em qualquer trabalho que a gente faz. Mas quando não tem esse lado estruturado, disciplina, organização, busca de ajuda, né? Saber o momento certo, a Dilson falou, né? Ver se tem capital. Quando não tem tudo isso, você pode mergulhar num negócio onde, em vez de sucesso, você vai se sabotar, tá? Você vai comprovar que não dá certo fazer. Então, aí você começa errado. Tem pessoas que se limitam muito, não acreditam no próprio poder, na própria capacidade, que pode fazer a coisa organizadinha e estruturada. Então, ela vai de qualquer jeito e mergulha. Obviamente vai dar errado, ela vai passar sufoco, vai passar apertos. Eu conheço artesãs que fazem isso, né? Vai na ânsia de querer fazer tal assim e começa de qualquer jeito, não calcula preço, não faz. Aí começa a ter prejuízo, não dá certo, e aí desiste daquilo que ela gostava tanto de fazer, falando que não dá certo com isso. Qualquer trabalho feito com paixão dá certo, tá? E quando a gente é apaixonado por alguma coisa, a gente é responsável. Pega o exemplo de filho. A gente adora os nossos filhos, tá? A gente é responsável com os nossos filhos, a gente quer que eles continuem vivos, direitinho, tal, assim. Então, sempre que tem paixão, tem que ter responsabilidade. E aí não tem como dar errado quando você junta essas duas coisas, né? Estruturar e, principalmente, se permitir ter sucesso, né? Se permitir ter sucesso é isso, é buscar a estruturação, a disciplina, a organização,
somar isso à paixão e aí sair do tentar. Vamos colocar em prática, né? Você vai fazer um cursinho, é assim, é ir fazendo passo a passo, nunca ir tentando. Tentando está muito ligado a fracasso, né? E aí a pessoa fica parada. Então, é assim, realizar, experimentar iniciativa. e fazer. Sim. Durante essa iniciativa, Adilson, as últimas orientações para aquelas pessoas? Ok. Algo importante também, você decidiu abrir o próprio negócio, ou quer tomar partido para isso, conhecer o ambiente que está, vamos dizer assim, na sociedade que está instituído. Eu preciso conhecer novas pessoas. Então, tem uma feira, faz parte do meu negócio, eu vou lá conhecer novas pessoas, fazer o relacionamento. Isso é importantíssimo. E a relação de fazer um curso, por exemplo, não é só simplesmente para você aprender melhor o negócio, e sim trocar experiência com quem está ali. Porque ali possivelmente tem pessoas com negócios diferentes, onde você vai trocar as experiências e você vai ter um relacionamento. Ou seja, você pode atrair clientes também, possíveis clientes. Então isso é importante. E no final de tudo, fluxo de caixa. Né? Dinheiro, não tem como não falar de dinheiro, né? Saber muito bem o que eu estou gastando e saber muito bem aquilo que eu vou receber para poder pagar minhas contas no final do mês, por exemplo. Analisar e projetar o fluxo de caixa, por exemplo, né? Eu costumo dizer muito o seguinte, é importante que nós projetemos pelo menos um ano do nosso fluxo de caixa. Ou seja, entender o que eu vou pagar lá na frente, destacar quais são minhas contas fixas, as despesas fixas, aquelas que podem variar, para no final das contas eu ter uma projeção também dos pequenos, vamos dizer assim, aquelas coisas que podem acontecer, os imprevistos. Então eu tenho que ter uma pequena reservinha de caixa para não ir para um banco, pegar dinheiro emprestado naquela hora mais apertada que você tem. Perfeito. Realmente é importante. Eu estou muito feliz com a presença de vocês. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu reforço o convite para no ano novo que chega, vocês voltarem a mulher.com para a gente dividir aí histórias, depoimentos e também dividir orientações, que sempre é muito importante. Obrigada, viu, gente? Obrigada. De coração Agradeço. pela presença. Obrigado.